em que eu cheguei com muita sinceridade e falei, eu disse, ó, sou muito grato por tudo que vivi e fiz aqui nesse espaço, mas não dá mais. Assim, tudo que foi feito foi tudo muito lindo, mas a partir de hoje eu não consigo seguir mais com essas expectativas. E aí eu queria perguntar pra vocês o que vocês se tornaram com o que fizeram com vocês. Sextou. Porra, pegou pesado. Aí eu queria que vocês pensassem em uma pessoa que alterou alguma coisa muito significativa na sua vida. Não que a gente vai romantizar as desgraças que acontecem com a gente, mas a gente não tem como dizer que isso não traz alterações. Pro ruim inicialmente, mas quando a gente depois entende, talvez a gente tira alguma lição ou não tira, ou qual lição a gente tirou, enfim. Pontuar um caso específico, uma pessoa específica. E traga pra gente de forma generosa mesmo. Se não quiser, não filma na parte. A gente pode também negociar com isso, né? O que eu acho que é importante ser falado, o que vai ser filmado. Ou eu posso me reservar e falar outra coisa. Ou se quiser falar de uma coisa que não banca, pede que a gente não filma, né? Não vai existir... é importante a filmagem como resultado, mas eu não vou nunca deixar que o processo fique antes de tudo isso. Do capitalismo, por exemplo, do dinheiro, do que está escrito. Nós ainda somos mais importantes que tudo isso. É que eu queria falar uma pessoa, mas ao mesmo tempo essa pessoa ser direta. Tipo... Se eu usar essa pessoa sendo eu mesma, mas no sentido de que eu me moldei, posso dizer, eu me caracterizo como dois momentos da minha vida, tipo, o momento antes da minha transição e depois, tipo assim. Não sei. Não posso falar isso? Não, quero nome. É porque eu falo de pessoa mesmo, que parece que é outra pessoa aí, tipo, pra mim mudou minha vida, mas não sei se puder, gente. A gente já sabe o quanto a gente pode ser alteradas e alterados a partir de um raciocínio profundo dentro de casa sozinha. A gente muda. Eu já virei várias chaves sozinha dentro de casa e falo assim, ó, entendi. Eu entendi. A gente tem essa capacidade, mas não é o caso agora. Mesmo. Hoje eu pedi para não ser gravado, porque eu propus, né? A gente sabe que é a proposta do projeto, porém, entretanto, todavia, o processo para mim ainda é mais importante do que o resultado final que eu prometi, que foi prometido o projeto entregar, né, em relação às filmagens. Não tinha o que filmar, né? A gente realmente precisava de um corpo muito à vontade, de uma escuta muito atenta. Então a câmera iria interferir nesse resultado, que é importante para que eles e elas entendam quem elas são, a partir de algumas provocações, para que a gente consiga que essa pessoa se desfaça de alguns personagens, né, de algumas forças, entre muitas aspas, entre algumas fragilidades, para que de fato a pessoa esteja com o corpo pronto para montar, sabe? Gente, eu não tô falando coisa com coisa, porque realmente eu nem sei. Eu tô respondendo que aí tem que cumprir, né? Mas não tem nem o que falar. Eu só penso em agora botar gelo nas costas, que minhas costas estão doendo, porque realmente chegou a hora que eu travei. Vai travando, é a estrutura óssea mesmo, né? A coisa vai meio que paralisando assim. E a gente tem que manter, mas é isso. Faz parte. Tem que botar alguma coisa, né? Pra ver se espessa. Não, eu tô cheia de dor na coluna. Fala pra gente como foi isso. Pesada. Tive que me retirar, porque eu não aguentei. E você, como foi pra você? Tentando me encontrar, depois de tantos caminhos que eu mergulhei. Pode passar da passada aí. E você, Eu não sei nem bebê? o que falar. Axé, irmão. Axé. Hoje a energia só com exorcismo. Hoje, a energia que eu vou sair daqui só com muito exorcismo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tô, tipo, atravessadíssima, em todos os sentidos. Então, pra mim, tá sendo... Reflexiva e atravessada, nega. É babado mesmo.
Menina, eu vou sair daqui com tesão. E aquele exercício. Como assim? É babado mesmo. Ai, gente, Nossa, eu tô, assim, emocionalmente falando, fugido. Graças a Deus que eu tava na terapia ontem, mas eu tô me sentindo, assim, atravessado. Sabe quando você é transpassado por alguma coisa? É assim que eu tô me sentindo, assim. Eu pude falar das minhas inseguranças, de uma pessoa que me deixou também muito vulnerável, psicológica e emocionalmente. E ouvir as histórias de outras pessoas que estão muito distantes da minha realidade, mas que me atravessam numa força tão grande que eu saio daqui mais reflexivo do que quando eu cheguei, sabe? Assim, eu acho que é isso, é me entender nesse espaço com pessoas tão diferentes e com pessoas com histórias tão potentes, tristes e ressignificadas, assim, com muita força. Eu me fortaleço com essas fortalezas do meu lado, isso é muito legal. Então, né? Essa aula hoje foi muito impactante para mim. Depois do exercício que foi delícia, foi gostoso, foi um tesão maravilhoso. Teve um momento, né, de a gente poder falar mais um pouco sobre a gente. E acabou que isso me atravessou de várias formas, me deixou muito mais reflexivo, me deixou muito mais pensativo em questão de tudo que esse processo, essa imersão vem trazendo para mim, na minha riqueza, tanto no meu trabalho como pessoa, né? E, tipo, eu tenho me sentido muito acolhido e, ao mesmo tempo, atravessado, desafiado, né? A seguir uma vida de uma outra forma. É complicado quando as pessoas dividem sobre as suas vidas. E também tem, né, esse lugar mais bonito, mais amplo, também de acolher, de dividir, se sentir seguro. É assim que eu me sinto. Eu me sinto seguro também para dividir sobre a minha vida. Foram poucas intimidades, ainda não consigo dividir todas. É bem complicado dividir todas as intimidades. Mas quando a gente se sente atravessado pelas histórias das outras pessoas, isso é algo assim fora do comum. Por quê? Eu fico pensando sobre as possibilidades que existem para a gente também liberar algumas coisas das nossas vidas. Sejam coisas boas, sejam coisas positivas. Liberar até alguns nomes de algumas pessoas que são importantes ou não importantes em nossas vidas. E aí eu fico pensando assim, que pessoas são essas, né? Tipo, para que várias dessas outras pessoas que são mestres da dança na minha vida, por exemplo, que apareceram também nas conversas, para que elas pudessem aparecer na minha vida, eu precisava também entender que cama era essa que eu tinha na casa, né? Na minha casa, no meu afeto. Então, a pessoa o qual eu coloquei também era a pessoa mais importante da minha vida, assim como existiam pessoas importantes para mudar caminhos ou potencializar caminho dessas outras pessoas. Então, a energia de hoje foi babado, porque tudo que mexe com coisas assim, né, do passado, coisas mais íntimas, é babado pra uma travesti. Mas, até então, tô saindo viva, isso que importa. Mas, gente, foi pancada demais. Assim, revisitei algumas coisas e alguns sentimentos. É isso que eu venho dizendo, eu tô revisitando muitos sentimentos. E às vezes esses sentimentos estão se aflorando. Mas vai ser bom, porque eu vou usar tudo isso no final da minha apresentação. Eu tava pensando lá em cima, mas quando eu cheguei, eu fiquei pensando assim, eu digo, gente, eu fiquei em casa pensando, né? Qual lugar eu, Jaqueline, problemática, que preciso de silêncio, de paz, né, ficaria? E aí eu lembrei daqui de cima, então acho que 2, 3 pessoas se quiserem ficar, 2 pessoas se quiser ficar, acho que vai ser massa. Eu em casa fico assim, ó. Agora nós, do registro, vamos percorrer essa galera toda, quem estiver lá em cima, perseguir, inclusive pra intimidar, mentira. Meu Deus! Não era porque eu tenho que saber. Anistia! Nem todo mundo
quando eu faço só pesquisa. É isso, maluca. Ela é maluca. Ó, já que como ela é engraçada. Hello, pessoas, tudo bom? Vem comigo. Quero mostrar a vocês a localização do nosso processo da Eva Produções, aqui no Pelô. Intervalo, uma frase para a aula de hoje. Uma frase, uma palavra. Como? Repaginação. Arrasou. Determinação. E você? Intensiva. Super, super. E você? Sexo. Processo. E você? Ansiedade. Arrasou. O que vocês escolheram fazer hoje? E rapidamente como foi, mas tudo muito rápido, uma passada. Agora, só esse processo da agora. Pode. Hoje eu escolhi dar uma engatilhada e adiantada na parte de direção coreográfica e direção cênica. Eu hoje, de domingo pra cá, vinha pensando sobre um nome. E aí, como eu trouxe a questão dos áudios, o nome, eu pensei no nome chamado Ruídos que Me Atravessam. E eu tava ali pensando, e aí me veio como são 5 minutos, pensar em 5 atos, né? Claro que pode ser que não caiba, mas aí eu já desenvolvo o tempo. E aí me veio dentro da minha temática esses 5 atos como 5 capítulos, em que cada momento eu tivesse algo até chegar ao final, que era a conclusão do ato que eu queria ali fazer, né? E aí eu decidi escrever pensamentos baseado em que se eu estivesse aqui representando e olhando para o público. E aí a cada capítulo que eu escrevia era como um movimento, uma atuação minha. E aí foi isso. Hoje eu tirei um tempo para entender as atmosferas que eu quero trabalhar dentro da performance, né? Trabalhar com atmosferas sonoras. E aí entender essas atmosferas. Escutei uma peça sonora minha que eu quero botar, né? Fui entendendo até onde eu vou botar lá, aonde, no começo, no fim, né? Entendendo qual é essa atmosfera. Entendendo também elementos que eu vou colocar nessas atmosferas. Então, pesquisei uns podcasts, pesquisei umas falas, né, que eu vou trabalhar retomada corpo-território, né, de indígenas territorializados, né. E no princípio o nome é Se Minha Avó é Indígena, Eu Sou o Quê? Né? Hoje eu fiquei como direção geral, né? Quanto sonoplastia, quanto animação, quanto roteirista de sons. Mas o que mais me levou foi as escolhas das músicas que eu iria utilizar dentro
da mostra do solo. E aí eu escolhi entre 3 músicas, aí eu preciso fazer essa mixagem das 3 músicas, que seria coisas poucas, assim, seria rápido. Enquanto luz também, pensei nessa coisa quanto luz ficou em cima, ver o que poderia ser utilizado para toda a performance. E dentro disso também eu pensei na junção da coreografia que eu queria utilizar dentro da performance. Aí pela escolha, né, de ver como funcionaria a minha mixagem com relação ao palco, que é o que está me pegando no momento. Eu quero que faça sentido, né, porque na já minha performance está indo para um caminho e a iluminação cênica está indo para outro, né. Também eu optei em construir uma sinopse. Quando a nossa cabeça consegue produzir uma cena que a gente não sabe nem se a gente tem capacidade de fazer. Não precisa vir de um coreógrafo esse desafio. A nossa cabeça, se a gente trabalhar ela massa, ela vai começar a elaborar coisas que não está no nosso campo previsto. Então isso é muito massa. Que aí começa a gerar um desconforto da criação. Tipo, poxa, eu tava com desejo de botar um vestido longo, vermelho, mas não tá rolando. Não entra na cena. Como é que eu justifico esse vestido vermelho se minha cena é de estupro? Ou um vestido branco, enfim, pode ser, inclusive, dar até pra justificar um vestido vermelho, uma cena de estupro. Claro. Mas, tipo assim, será que não é muito óbvio? Será que não é muito clichê? Será que não é muito... Então a gente também perceber se a gente não tá fazendo cenas repetidas, que já foram reproduzidas. Eu agora Então, acho que hoje eu me vi muito na direção geral, né? Eu pensei como seria, quais os elementos seriam usados, poderia estar sendo utilizado, a marcação no palco, dei uma olhada nas luzes também para poder ver como é que ela funcionaria juntamente com a performance. No dia 5 de maio, que foi na quinta-feira, se não me engano, eu já tinha feito mais ou menos uns esboços da espacialidade do palco, assim, eu tinha desenhado um pouquinho, então eu rebusquei lá e vi o que dava para continuar das outras demandas que foram acontecendo, porque ontem eu parei para poder ensaiar rapidinho, assim, né? Só para poder experimentar em casa. Experimentei o que vinha, fui lendo, relendo e vendo o que aparecia. Fui ali tentando ver os perigos, né, das coisas, assim. Aí eu fiz assim, eu acho que algumas coisas começaram a acontecer, então eu vou agora começar a escrever o que foi que aconteceu. A performance se chama Eu Quero Falar de Amor. Eu dividi em 4 atos. O primeiro ato sou eu caminhando até o centro, jogando folhas no chão, não nas pessoas que sofreram de sangue. Aí eu subo no palco e preencho o palco também com as folhas, depois pego um punhado de terra e assopro. É uma metáfora. Depois disso, eu pensei também, quando eu estou caminhando no chão, uma iluminação cruzada na cor verde. Quando eu chego no palco, a iluminação vai ser contra a luz verde e marrom para dar a sensação de terra. Depois eu caminho até o pedestal, a iluminação muda para amarelo, centro de palco. Vai ter um teaser de 10 segundos, só que ele vai se repetir umas 4 vezes mais ou menos, que eu vou recitar uma poesia que se chama Travessia. Nesse momento vai ter um contraluz azul e o pedestal vai estar com a iluminação centrada amarela. Aí vai vir o terceiro ato. No terceiro ato eu vou sair do palco. Vai ter a máquina de fumaça nesse momento que eu vou sair do palco. Aí nesse processo que eu vou sair do palco vai ser uma troca de figurino. Nisso vai estar uma projeção de um teaser, outro teaser que é 32 segundos. Eu retorno para o palco, volto para o centro do palco, iluminação amarela, um contraluz verde, azul, que são as cores que eu iniciei, e canto uma música e finalizo. Também pensei nas folhas para usar, e aí qualquer coisa eu posso ficar depois de você, que já utilizo, né, a macumba das folhas e boto outras por cima. Já que você seria o último, você não vai... eu acho que vai ficar massa, assim. E aí, pensando em coletivo também, né, na minha performance também vai ter elementos. Eu tô pensando, então eu poderia ser talvez antes dela, né, antes das folhas, porque os elementos não vai, tipo, sujar tanto a cena. Sim. Uma coisa que a Alex falou que eu achei massa é a gente pensar que
aqui é um momento de provocação, mas a criação pode estar em casa em outro horário também. Pra gente. Eu realmente, hoje eu só consegui assim, dar segmento, tipo, ver a questão da vida, essas coisas, porque eu tinha pensado em algumas coisas em casa, no final de semana todo. Essa parte técnica que o artista tem que ter, de escrever, de não sei o que, não sei o que. Audiovisual não. Se você não fizer um roteiro, você não vai fazer um vídeo. Então, exige mais a disciplina do começo, meio e fim do processo da produção. É babado? Era sobre a minha transição barra, mas tipo, você não queria só falar, minha transição, travesti falando transição, sabe? Aí foi mais no lugar de tipo assim, eu saindo desse local de igreja, esse local de. Aí eu coloquei músicas assim, mais com tons assim, de igreja, sabe? Com tons, com esses sinos. E aí depois eu fui criando pra um lugar mais diabólico, demoníaco e tal. E aí, tipo, pra quem for assistir, é tipo só músicas que foram crescendo. Mas pra mim tem todo um roteiro assim interno. Mas Travessia, desculpa, é audiovisual ou foi performance? A Travessia é um evento que tem, e aí eu tava como performance. Ah, foi performance? Foi performance, que massa. eu fiz uma performance. Ah, o nome da performance é a Papisa. Entendi. Foi uma loucura. Uau. Eu, Kiara, estou surtando. De quê? De quê? Água na Lapa, no balde. Mentira, porque eu tô vendo muitas performances, tô vendo muitas ideias, e aí, tipo assim, aquele lugar assim, do pitaco do e se isso aqui, isso aquilo ali, porque eu sou uma pessoa que cria performance, sou uma pessoa que tá nesse meio de performance, drag performance e performance, e aí, tipo, eu fico tipo assim, isso seria legal, por que não isso? Por que não isso? Mas produção a gente se mantém calada, porque meu papel, eu fui pagar pra ser videomaker, storymaker, não palpiteira.